Olá, alunos! Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. A gente vai começar com História, certo? Então, vocês já peguem o livro de vocês, abram lá na página 392 a 393, tá certo? Então, a gente vai começar agora um novo capítulo, e esse capítulo começa com a nova fase no Brasil, que se chama Primeiro Reinado, certo? Por que Primeiro Reinado? A gente viu anteriormente que o Brasil se tornou independente e a partir daí, com a independência do Brasil, o Brasil se desligando de Portugal, a gente se torna um país, né? Um país onde vai ter as nossas próprias regras, as nossas próprias formas de agir, tá certo? Porém, esse primeiro reinado aí, gente, ele ficou marcado com alguns conflitos, certo? Dentro desses conflitos, a gente teve aqui, revoltas. Por que revoltas? Dom Pedro I, ele era considerado uma pessoa muito autoritária, as coisas tinham que ser do jeito dele, da forma que ele queria. Então, quando o Brasil se tornou independente, Dom Pedro era muito querido por uma parte da população, porém já não era bem visto com relação a uma outra parte que tinha conflitos com Dom Pedro, com seus pensamentos, a sua forma de pensar, certo? Então, a gente não vai ver agora nesse primeiro capítulo, mas lá na frente a gente vai ver, né, todas as revoltas que tiveram, onde influenciou bastante para que Dom Pedro I se tornasse uma pessoa onde tinha que sair do país e ir embora do país porque renunciou, né, a sua posição de imperador, tá certo? Além das revoltas, a gente teve também um problema para ser reconhecido. Bom, o Brasil tinha declarado independência, mas para um país ele realmente funcionar, os outros países eles têm que reconhecer aquele lugar como um país. E o Brasil demorou bastante para que os países pudessem, né, reconhecer o Brasil como um país independente. A gente viu também que os primeiros países a reconhecer o Brasil foi os Estados Unidos, né? Eles tinham alguns interesses em reconhecer o Brasil. Tinha também Portugal, olha só os nossos próximos coleguinhas, né? Os coleguinhas mais próximos de nós, reconheceu o Brasil. Reconheceu, porém, se vocês lembrarem, eles reconheceram, mas pediram um valor para que o Brasil pudesse pagar, né? Para que eles pudessem reconhecer a gente como um país definitivo. E teve também a Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha também os seus interesses para reconhecer o Brasil. Lembra que a gente tinha uma união entre Brasil e Inglaterra da abertura dos portos? Então, para a Inglaterra também era bem viável, era um país a mais que poderia comprar os produtos que eles estavam vendendo, certo? Além do reconhecimento externo, que foi bastante demorado, certo, gente? Lembrando que se um país não é reconhecido, ele não vai ter economia, ninguém compra ele, então fica difícil de ter dinheiro para a economia. Além desse problema econômico, né, que o Brasil estava sofrendo, e político, porque o Dom Pedro I ele não era bem quisto pelas pessoas, né, além desses problemas que estavam desgastando muito, tinha o autoritarismo dele, que já foi falado. Né? Dom Pedro I era uma pessoa tão autoritária, gente, mas tão autoritária, que muitas vezes ele pedia para os seus funcionários fazerem filas para fazer o beijamão. Pois é, ele gostava dessas coisas, certo? Então, depois desses problemas todos, o Brasil enfrentando essa dificuldade, Dom Pedro I pensou, vamos ter que fazer a nossa primeira Constituição. O que é uma Constituição? Constituição, gente, é a lei máxima de um país.
certo? A gente aqui no Brasil, a gente tem direitos e deveres, não só no Brasil, mas em todos os países. A gente tem direitos e deveres a cumprir. E esses direitos e deveres que a gente tem que cumprir, ele está lá assegurado na nossa Constituição brasileira, certo? Essa Constituição, ela nos dá o direito de ter educação, saúde, saneamento básico, mas a gente também tem algumas leis, tem algumas coisas que a gente precisa cumprir, como o pagamento de impostos, certo? Então, aquela coisa, tenho direito, mas também tenho deveres, e esses direitos e deveres, ele está lá, né, escrito nessa Constituição, ok? Então, só para gente fazer uma colocação com a Bíblia, então, como a Constituição são leis e elas precisam estar lá escritas em algum lugar, a gente lembra também de quando o povo foi liberado do Egito, onde Deus deu a sua lei para que o povo pudesse cumprir, certo? Então, todo o ambiente, todo lugar onde se existe pessoas, é necessário ter leis, ter organização para o bom funcionamento. Na escola a gente vai ter essas leis, até na nossa casa a gente tem leis, pode não estar escrita, mas a mãe pede, né, organização. Então tudo isso funciona através de uma lei. Então vamos dar continuidade aqui na nossa Constituição. A nossa Constituição, certo? Dom Pedro convocou deputados e senadores para fazer a primeira Constituição. Porém, teve aí um grande problema. Por quê? Dom Pedro, ele é autoritário, certo? Então, o que aconteceu? Esses deputados e senadores, em sua grande maioria, eram pessoas que tinham riquezas, que tinham fazendas, que de uma certa forma tinham um poder aquisitivo no nosso país. Então, esses deputados e senadores não concordavam com alguns pensamentos de Dom Pedro. Então, o que foi que eles fizeram? Eles elaboraram leis que Dom Pedro iria ficar impedido de atuar conforme o seu pensamento, né? Então, essa lei, ela impedia que Dom Pedro fosse tomador de todas as decisões que ele queria. Mas Dom Pedro não gostou, e por causa desse episódio, dessa primeira assembleia que foi convocada por ele e estava sendo criada essa lei, Dom Pedro mandou prender todos os deputados e senadores por não concordar com isso que eles estavam fazendo, com essas leis que eles estavam elaborando, tá certo? Então, depois que esses deputados e senadores foram presos, Dom Pedro convocou novas pessoas. Essas novas pessoas que Dom Pedro convocou, lógico, eram pessoas que eram benquistas, né? Eram pessoas que adoravam Dom Pedro. Consequentemente, essas pessoas iriam fazer leis que funcionassem de acordo com o pensamento de Dom Pedro, mas que também, de uma certa forma, aderisse algum benefício para si. Porque essas pessoas, esses novos deputados e senadores que foi convocado por Dom Pedro, essas pessoas, eles vinham diretamente de Portugal e também tinham poder aquisitivo, tá certo? Então, nessa Constituição, qual foi a primeira lei que eles fizeram? Quais foram as principais leis que eles fizeram? Que o Brasil iria ser uma monarquia. O que era isso? Era um país onde o rei, nesse caso Dom Pedro, não era rei porque o seu pai ainda não estava morto. Porém, como ele declarou a independência do Brasil, ele se tornou imperador, tá certo? Então, Dom Pedro, ele era imperador do Brasil. Então, a profissão, né, o que ele era, no caso, o imperador, iria ser uma coisa hereditária, iria passar de família em família, de pai para filho, certo? Então, Dom Pedro, ele era imperador, mas no dia que ele saísse do Brasil, que ele falecesse, o papel dele iria passar para o filho. E assim sucessivamente, iria ficar tudo em família, tá certo?
O Brasil teria que ser dividido em 19 províncias, né? É uma forma como a gente tem hoje, né? Um grupo de estados, porém cada estado iria ter um presidente, que na nossa posição de hoje são os governantes, certo? Eles são a autoridade maior do nosso estado. Antigamente era presidentes, porém os presidentes respondiam a Dom Pedro, certo? Então, como a gente era um país e ainda é um país muito grande, ele teria que ser dividido, onde esses líderes de cada região iriam tomar a sua decisão. Porém, Dom Pedro ele teria que ser informado e poderia vetar qualquer pensamento ou posição tomada por esses presidentes, ok? Foi decidido também que o catolicismo iria ser a principal religião do Brasil, tá certo? A gente sabe que já existiam outras religiões, até porque negros e índios tinham religiões diferentes, certo? Só que aí o catolicismo ele ficou como o oficial do país, a religião oficial do país naquela época. Porém, os cargos das igrejas, elas seriam decididos por Dom Pedro. Então, não era o Papa, olha só, para você ver quanto ele era autoritário. Não era o Papa que iria decidir os cargos da igreja, e sim Dom Pedro, tá certo? Lembrando, gente, que essas decisões, essas tomadas de decisões, claro, tudo isso são coisas para beneficiar a si próprio de alguma forma. E o voto? Poderia-se ter votos para se escolher deputados e senadores. Porém, essas pessoas só poderiam votar homens. Homens que poderiam apenas fazer esse voto. Não é como hoje, onde mulheres também poderiam votar. Não, apenas homens votavam. E ainda para participar da votação, tinha algumas regras. Você, além de ser homem, tinha que ter 21 anos no mínimo e ainda tinha que ter um poder aquisitivo. Para você ver que todas essas leis aqui, as principais que eu coloquei, que foram tomadas de decisão, nenhuma delas era em favor do povo. Então, basicamente era, né, o povo, a minoria, continuava na mesma, longe da educação, para não entender, né, não ter a capacidade de participar para uma votação, para compreender o que estava acontecendo no país. E assim foi se formando a nossa primeira Constituição, tá certo? Então, gente, por hoje vai ser só isso, tá? Tem uma atividade aí bem fácil para vocês fazerem na página 393. Vocês façam, mas se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar. A gente ainda vai ver, né, mais aprofundadamente as outras coisas que foram acontecendo dentro desse primeiro reinado, que só durou 9 anos. Pois é. O nosso primeiro reinado durou 9 anos porque Dom Pedro não aguentou e abdicou do seu cargo. O que é abdicar? É sair, ele se retirou. Ele deixou para outra pessoa assumir. Quer saber quem foi essa outra pessoa que assumiu? Vocês vão ver nos próximos vídeos, nas próximas aulas, tá bom? Tchau!